Bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, que é o capítulo 7, que nós vamos falar sobre a multiplicação, potenciação, divisão de expressões algébricas, ok? Então, na multiplicação, mas antes da gente já envolver na multiplicação, lembre-se que na aula passada nós aprendemos o quê? Que quando eu tenho as bases iguais, o que eu faço com os expoentes? A gente soma os expoentes, tá? No caso aqui eu coloquei um valor genérico, mas mais à frente vai ter outros exemplos lá para vocês. Então, na multiplicação de monômio, multiplicamos entre si os coeficientes, assim como a parte literal, tá? Quem que é meu coeficiente? O A e o A. Quem que é a parte, o A aqui, na verdade, o coeficiente do A é 1, quando não se tem nada é 1, tá? Então aí nós vamos multiplicar o coeficiente e somar os expoentes, tá bom? Nós vimos também, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, ó. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar 6 vezes o 2, que dá 12, vezes 3, que vai dar 36. Então aqui eu tenho o valor, ó. Então 6 vezes 2, 12, 12 vezes 3, 36. E o que nós vamos fazer com os expoentes da parte literal? Nós vamos somar os expoentes das bases da parte literal que são iguais. Por exemplo, eu tenho x ao quadrado e x elevado à quarta potência, né? E aqui eu tenho y e y. Cada um deles está elevado a 1. Ah, mas não tem nada, professora, mas o expoente dele é 1, tá? Então, quando nós multiplicamos aqui, 6 vezes 2 vezes 3, deu 36. E a parte literal, nós vamos somar os expoentes. Então, 2 com 4 deu 6. E 1 mais 1, 2. Então, qual será o resultado do monômio? 36x elevado à sexta potência e y elevado ao quadrado, tá? E aqui tem outros exemplos para vocês visualizar, ó. Também a mesma coisa, ó. 4 vezes 4 dá 16. E a parte literal, vocês somam os expoentes da parte literal, tá? Aqui o A com A, então 1 mais 1 vai dar quanto? Vai dar 2. No B, o B está elevado a 1 e aqui está elevado a 2. Então 1 mais 2 vai dar 3. E o C vai ser C elevado a quanto? A 5. Ou seja, o resultado vai ficar 16A ao quadrado, B elevado ao cubo e C elevado à quinta potência. Aqui nós temos uma fração, tá? Então, eu vou fazer ela aqui em cima, vou escrever ela aqui, que fica melhor para vocês visualizarem, tá? Então, 2/3 de Z. Então, o que nós vamos fazer? Ó, multiplicamos os coeficientes, 1 vezes 2 dá 2, e 2 vezes 3 dá 6. O que nós fazemos com a parte literal? Somamos os expoentes de cada variável. Então, eu tenho W, o W não tem, com quem eu somar permanece o mesmo, e o Z vai ficar Z elevado a quanto? Ao quadrado. Então, esse vai ser o resultado. Lembrando que quando eu tenho uma fração, a gente tem que simplificar. Então, eu tenho 2/6, eu vou simplificar. Então, o 2 e o 6 são divisíveis por 2. Quanto que dá aqui? 2 dividido por 2 vai ser 1, e 6 dividido por 2 dá 3. W Z elevado ao quadrado, tá? Então, esse é o resultado final já simplificado, ok? O próximo slide que nós temos é da divisão, tá? Então, o que nós vamos fazer? Lembramos que na aula anterior nós recapitulamos a potenciação, a regra da potenciação na divisão. As bases são iguais, o que nós fazemos com o expoente? Nós subtraímos. Então, é isso que nós vamos fazer agora nessa sequência de atividades, tá? Então, veja bem o exemplo que eu tenho aqui, ó. Vocês vão dividir 12 por 3. Quanto que é 12 dividido por 3? É 4, né? E os expoentes das variáveis, vocês vão fazer o quê? Vão subtrair, tá? Vai ser menos. Então, 4 tira 2, vai ficar 2, tá? O y aqui é 1 e aqui é 1. Então, 1 menos 1 é igual a 0. Então, quando nós dividimos aqui, ó, 12 por 3, ele vai dar 4. 4 tira 2, vai ficar x elevado a 2. E o y ele vai ficar elevado a 0. E todo número elevado a 0, nós sabemos que é igual ao quê? A 1. E quando a gente multiplica 4 vezes 1, vai ser 4x ao
quadrado. Então, esse é o valor final dele. E aí, aqui tem mais alguns exemplos, tá? Que é só vocês visualizarem. Nós temos a fração, vamos falar um pouquinho da fração. Você vai dividir, ó, 25 sobre 5, tá? 25 dividido por 5 dá quanto? Dá 5. 5 tira 3, vai dar 2. Aí esse A aqui, 1 tira 1 é 0. Então, houve um cancelamento aqui que nós chegamos nesse resultado. 5x elevado ao quadrado, tá? Então, vocês observaram que aqui na letra C e na letra D, eu posso representar a divisão com 2 pontos ou em forma de fração, ou seja, toda divisão, ela indica uma fração também, tá bom? No próximo slide que nós vamos ver agora, vai ser sobre a potenciação, tá? Então, vamos lá. A potenciação, só para vocês recordar, o que nós fazemos na propriedade da potenciação? Nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes, tá? No caso aqui eu tenho variáveis incógnitas, então m vezes n vai permanecer assim, ok? Dando sequência, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês visualizarem. Aqui eu tenho 4x elevado ao cubo, né? O x elevado ao cubo e ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou ter que repetir ele quantas vezes? 2 vezes, né? Esse expoente aqui indica a quantidade de vezes que eu tenho que multiplicar. Então, 4x elevado ao cubo, nós vamos multiplicar ele 2 vezes. 4 vezes 4 é 16. E repetimos o x e somamos os expoentes. Por que nós somamos? Porque é uma multiplicação, bases iguais, a gente soma os expoentes das variáveis que são semelhantes, tá? Então, 3 mais 3 vai dar 6. E aí, nós chegamos nesse resultado, tá? A mesma coisa aqui, ó, aqui está o cubo. Então, eu vou ter que repetir menos 3wz ao cubo uma vez, 2 vezes e 3 vezes, tá? E aí, nós multiplicamos 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, né? O dado, nós vamos somar os expoentes, né? Então, 1 mais 1 dá w elevado ao cubo, né? E o z está elevado ao cubo, então 3 mais 3 mais 3 dá 9. E aí, nós temos que verificar o sinal, ó. Menos com menos dá mais e mais com menos é menos, ok? Então, esse é o resultado na potenciação. E aqui nós também temos outros exemplos aí para vocês estarem verificando, tá? Nós vamos falar agora sobre a multiplicação de um monômio por um polinômio, tá? Por exemplo, tem 3 formas. Eu posso multiplicar um monômio por um polinômio. Por que a gente chama isso aqui de polinômio? Porque tem mais de um termo, né? Se tem só um termo, a gente chama de monômio. Aqui nós temos 3, então a gente chama ele já de polinômio, né? Então, como que procede a multiplicação? Olha, você vai multiplicar 3 vezes o 5, então 3 vezes o 5, 3 vezes 3, ó, e 3 vezes 1. Vocês podem optar por fazer direto, tá? Não precisa você ficar multiplicando individualmente cada um deles, ou seja, escrevendo, né? Não tem essa necessidade, tá? Você já pode fazer direto. 3 vezes 5 deu 15x. E somos expoente. Eu tenho 1 mais 2, 3. 3x vezes 3, 9x ao quadrado. 3x vezes 1, menos 3x. Não esquece da regra de sinais, tá? Então, aqui nós já chegamos no valor final, ok? O próximo que nós temos aí é um número natural, tá? Multiplicado por um polinômio. Então, olha só. Aqui nós vamos multiplicar, fazer o mesmo processo, ó. 3 vezes 2, 6x ao quadrado, 3 vezes x, 3x e 3 vezes 5, 15. Também posso fazer direto, não esquecendo da regra de sinais, tá, gente? Então, você faz a aplicação da propriedade distributiva, que no caso aqui nós chegamos nesse valor aqui, ó, 3 vezes 2, 6x ao quadrado, tá vendo? Aqui eu não tenho variável, então eu não vou mexer na parte literal, permanece a mesma.
x ao quadrado, x, e o 15 que não tem nada porque é o termo independente, tá? Coloquei um exemplo aqui também, para vocês calcular a área de uma figura, tá? Vocês podem fazer individualmente, tipo 4 vezes 3, 12x. Vou repetir o x, aqui não tem, né? Então a gente não vai somar nada. Aqui 4 vezes o x vai dar 4x ao quadrado. Então qual que é a área dele? A área dele seria 4x ao quadrado mais 12x. Uma outra forma de você representar seria da seguinte forma. 4x que multiplica o lado dele que é maior. Qual é o lado maior? 3 mais x. Então 4 vezes 3 dá quanto? 12x. 4 vezes x mais 4x ao quadrado. Tá vendo? Então nós chegamos nesse resultado. Então a gente calculou a área dessa figura que nós temos aí, ok? Finalizando, vocês vão fazer as atividades dessa unidade, tá? Que é o capítulo 7. E aí eu estarei postando no clipe as unidades da tarefa de casa que vocês terão que fazer. E a gente fica por aqui e até a próxima aula, ok? Obrigada!